Gente, nós estamos finalizando esse assunto e eu estou muito feliz por isso. A gente tem mais esse encontro e o próximo, e a gente encerra esse assunto e depois a gente vai transformar isso em uma proposta de discipulado, onde facilitadores vão poder te ajudar a entender melhor o que a gente pensa especificamente sobre esse assunto, a prosperidade. Nós tivemos 2 encontros, esse é o terceiro. Nós tivemos o primeiro, onde a gente define o que é riqueza, numa perspectiva bíblica, com exemplos muito básicos e tranquilos. A gente falou de pessoas que, recapitulando rapidinho, a gente falou de pessoas que são aculturadas, têm muito a oferecer, mas como não deixam vazar isso para as relações, então são pessoas que não prosperam, são pessoas que não conseguem ter sucesso, ter êxito naquilo que fazem. Em contrapartida, tem gente que nem sabe tanto, mas porque ela não sabe tanto, ela acredita no que sabe, e ela vai adiante e prospera. A gente mostrou um vídeo aqui, do Fernando Burrão, maravilhoso, um clássico de um vídeo, onde alguém tinha tanto know-how, mas não conseguiu avançar naquilo, e é claro, isso não é uma apologia à ignorância. Quanto mais você conhece, naturalmente, mais propensão ao crescimento, ao desenvolvimento, ao sucesso você tem. Muitas pessoas perecem pela falta de conhecimento. Mas a gente falou disso, e a gente falou sobre valorizar a riqueza, sobre entender, a partir dessa ilustração, a gente lendo a parábola dos talentos, a gente mostrou claramente que todo mundo recebeu muito, mesmo que você tenha um talento só, mesmo que você tenha sido encontrado numa caixa de sapato, na porta da casa de alguém, mesmo que você tenha sido criado sem família, nada é mais rico e valioso e precioso do que a vida. Então a maior riqueza de todas é essa que você tem, é a possibilidade de respirar agora, porque tem gente muito rica deitada numa cama de hospital, que perdeu a saúde para ganhar dinheiro, e hoje todo o dinheiro dele não devolve a vida dele. As pessoas que estão à beira da morte, elas não se lembram do que acumularam, elas vão se lembrar do que deixaram de viver. Então qual a maior dádiva dada, qual a maior riqueza? A vida. Porque se você não enxerga isso como o bem mais precioso, você vai ganhar o mundo inteiro, e nada disso vai trazer contentamento para o seu coração. Uma ilustração básica que a gente fez no nosso primeiro encontro falando desse assunto, é que se você ganhasse hoje R$1 bilhão para viver um único dia, você recebe R$1 bilhão, a condição é, você só vai ter um dia de vida. A resposta é meio óbvia, você não aceitaria esse dinheiro. E esse é o grande indício de que a sua vida, viver, é mais rico do que qualquer outra coisa que se tem enquanto vivo. Viver é a maior dádiva, respirar, acordar. Então não importa quem se seja, desde que você veja a vida como a dádiva suprema entre todas recebidas enquanto se respira. Qual que é o bem maior? Poder respirar. Qual que é a riqueza maior? Sou eu. A maior riqueza é você. A maior riqueza é estar vivo. E por não entender isso, aquele homem que recebeu um talento é aquele tipo de gente que vive reclamando. É aquele tipo de gente que não enxerga nos problemas uma oportunidade de empreender solução. É gente que recebe um talento, mas está olhando para quem recebeu 5 e está se queixando da vida. Por que eu só recebi um? Mas a vida do outro, e o fulano de tal, e o Beltrano de tal. Ou seja, você está só observando as pessoas viverem e está deixando de viver a sua vida. E quando eu digo para viver a sua vida, eu não estou fazendo um estímulo, como a teologia coach faz, a um egoísmo institucionalizado e santificado. Não, eu estou dizendo para você realmente se olhar, se ver, e quando você faz isso, você sai para a vida para negociar com aquilo que você tem. E você negocia, você faz o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Você está vivendo. E você entende que a beleza, que a riqueza é viver. Ah, mas e o meu propósito?
Irmão, tem tanta gente buscando propósito, e paga tão caro para encontrar esse tal propósito e deixa de viver. Vai tomar café com seus filhos, vai ligar para quem você ama, vai viver a vida. Nenhuma riqueza é maior que essa. Nenhuma riqueza é maior que essa. Você não trocaria nada pela sua vida. A gente até sabe disso, mas a gente se esquece disso, correndo atrás de coisas que são, sabe, dissolvidas com o tempo, perecíveis. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente está entrando nesse assunto, na esfera desse assunto, de uma palavra tão complicada, tão confusa para a gente, mentiram tanto para a gente sobre esse assunto, contaram tantas histórias sobre esse assunto. Ou você se tornou um extremista, valorizando mais as coisas externas, ou você se tornou um vaidoso, por não querer ter nada, e consequentemente se tornando um ISO da santidade cristã, criticando todos aqueles que conseguem ter e adquirir algum tipo de êxito. E a grande questão é que todo excesso é falta. Então, enquanto a gente está construindo uma ideia acerca desse assunto, a gente vai tentando trazer doses para um conceito ficar amplo dentro de você. Prosperidade. O que é prosperidade? Quando a gente fala de prosperidade, são muitas coisas envolvidas nessa palavra. A gente criou um certo ranço, medo de trafegar por esse assunto, e a gente perdeu tanta coisa bela, tanta coisa linda, tanta coisa incrível, que pode ser entregue para a gente a partir de uma compreensão mais ampla do assunto. Então a gente começa falando de riqueza. O que é riqueza? É claro, o último encontro, a gente vai falar de riqueza material, e a riqueza é um dom. A Bíblia trata a riqueza como um dos dons. Entre os muitos dons dados por Deus, a riqueza está entre eles. O excelente dom de presidir. Tem gente que, sabe, consegue presidir de forma tão instintiva, tão inerente a ele, e ele consegue gerar riqueza. Sabe, você vê, é engraçado, quando eu vou para Caruaru, de Recife para Caruaru, ali tem um empreendimento muito famoso, chamado Rei da Coxinha, e esse homem é muito rico hoje, provavelmente milionário, e todo mundo conhece a história dele. Ele começou vendendo nos ônibus, nos viajantes que passavam, e ele vendia numa caixa de isopor. Irmão, tem, sei lá, 10 milhões de pessoas no Brasil vendendo coxinha. E ninguém ficou milionário como esse cara ficou. E tem gente tão esforçada quanto ele. Como é que a gente explica isso? Existe um dom. E é interessante a gente entender que tem gente que tem dom. E essas pessoas que têm dom precisam aprimorar isso. Normalmente, o seu dom é evidenciado pelas áreas da sua vida onde você está sendo mais fragilizado. Sabe por quê? Porque às vezes o diabo entende o dom que você tem primeiro que você. Guarda isso no seu coração. Eu sei que é forte. As áreas que você é extremamente atacado, elas revelam a área que provavelmente Deus gostaria muito de usar a sua vida. Se você é alguém que vive apertado, espremido, com dificuldade financeira, meu irmão, você nasceu para ser extremamente próspero, só não está se dando conta disso. Eu ouvi poucos améns assim, mas amém. Se você vive uma área fragilizada nas suas emoções, é porque Deus quer usar você para ser remédio para outros. Então, isso normalmente, essa situação que você está vivendo, ela serve, até o diabo é o diabo de Deus. Até essas afrontas do diabo, elas revelam uma intenção de Deus. Ela é pedagógica, ela vai treinar seu coração. Então, enfim, trafegando nesse assunto, vamos deixar o Rei da Coxinha para depois, né? Mas ele é um dos exemplos que eu quero apresentar para vocês no nosso último encontro, fazer um apanhado de tudo e tentar terminar o mais rápido possível, até para a gente ter um tempo aqui, abrir para pergunta e conversar sobre isso.
Esse culto de terça-feira tem essa conotação. E o que separa os discípulos da multidão? Para a multidão, Jesus pregava. Para os discípulos, ele ensinava. E saiba vocês que Jesus passou mais tempo ensinando do que pregando. Bem mais tempo. Então o que a gente está fazendo aqui, agora nesse tempo, é ensinar. Então eu não estou preocupado com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. Eu estou preocupado que você saia daqui entendendo o que você ouviu. Porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar o seu comportamento diante das finanças. Isso vai mudar o seu comportamento diante dessa palavra chamada prosperidade. Então diga comigo, a riqueza sou eu. Riqueza é viver. Amém? No nosso segundo encontro, depois a gente teve algumas pausas, a gente recebeu Salomão, depois a gente recebeu Jordânia, mas no nosso encontro passado, quem estava aqui terça passada? Terça passada, a gente falou sobre muitos assuntos, mas especificamente o assunto tratado, abordado, é a visão acerca do dinheiro. Então, primeiro, riqueza. Diga, a riqueza sou eu. Segundo encontro, o dinheiro pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus. Porque a única coisa que tem a equivalência de Deus na fala de Jesus é o dinheiro. E ele usa um termo aramaico para atribuir, sabe, ao dinheiro. Ele chama o dinheiro de mamon. E ele diz, você não pode servir. Hoje a gente vai passar por esse versículo novamente. Mas ele fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E aí, mesmo falando isso, Jesus não sataniza o dinheiro. Jesus não trata o dinheiro como algo maligno. Jesus trata o amor ao dinheiro. Jesus trata a influência que o dinheiro tem na sua vida. Quais são suas prioridades? O que você está trabalhando ou fazendo contempla a sua vocação. E a gente foi ensinado no mundo inteiro a servir Mamon. Por quê? Porque Mamon é o Deus desse século. Quem é mais adorado? Alá ou dinheiro? Quem é mais adorado? Buda ou dinheiro? Seja bem sincero. Quem é mais adorado? O Deus da Bíblia ou o dinheiro? Então esse é o único que tem a equivalência também de Deus, porque as pessoas o servem mais. Mas pastor, Jesus traz parâmetros administrativos para a gente lidar com dinheiro, vários, inúmeros. Ele ensina sobre a aplicabilidade. Ele diz que o dinheiro tem que circular. Ele diz que o dinheiro amontoado junto, sem circular, vai produzir gente louca. A parábola que a gente leu é daquele cara que amontoou nos seus celeiros e disse, olha, eu vou guardar, eu vou acumular mesmo. E aí então, o Senhor aparece para ele e diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou seja, guardar dinheiro, não circular dinheiro, não fazer esse dinheiro circular, é loucura. Citei alguns exemplos. Nós conhecemos um casal que é vizinho da casa do Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da história do Brasil, dos últimos anos. Talvez do lado do Pelé é o Ayrton Senna. Talvez o único que tem a equivalência do Pelé no senso, sabe, no julgamento popular do povo brasileiro, seja o Ayrton Senna. Vocês concordam? A Globo quer forçar o Roberto Carlos a esse mesmo lugar. Mas vamos falar de habilidades incríveis. E os mais velhos não fiquem chateados comigo, por favor. Minha mãe, se eu estivesse aqui, ela ia me repreender. Porque o Roberto Carlos, ele aparece uma vez por ano, né? Parece que ele é uma múmia. Parece que ele ficou no formal o ano inteiro. Aí no especial, já, quando eu estou aqui. E ele faz uma cara sofrida cantando. Mas enfim, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha uma casa linda, construiu uma casa linda, um condomínio feito para ele. A rua, sabe, a curva da rua, a praça tem um recuo para ele sair com os carros. Tem as garagens dele, tem tudo lá. Mas a pessoa que comprou aquela casa, ninguém entra naquela casa. Aquela casa é a prisão de alguém. Por quê? Porque acumular, sem fazer com que o dinheiro circule,
na perspectiva bíblica, vai te enlouquecer. Vai formar gente doida. E aí, o texto bíblico, em Timóteo, Paulo ensina Timóteo, ele diz, olha, aqueles que buscam a riqueza, sabe, como motivo principal da vida, afligem a própria alma. Eles produzem tormenta para si, eles naufragaram na fé, eles abandonaram a fé. Então, primeiro, riqueza. O que é riqueza? Você. O que é dinheiro? É aquilo que não pode ter você. Você tem que tê-lo. Amém? E é isso que Jesus nos ensina. Porque dinheiro é Deus para alguns, mas para outros ele é servo. Que o dinheiro seja o seu servo e não o seu Deus. E aí então a gente caminha numa via de prosperidade na perspectiva bíblica. Mas hoje, depois desse panorama rapidinho, eu queria trazer uma pergunta. Talvez a parábola, talvez não, certamente na minha aplicação e na de muitos, a parábola mais difícil de ser entendida, a parábola do administrador infiel. Aquela famosa fala de Jesus, onde ele diz que os filhos das trevas são mais hábeis, mais sábios, mais entendidos do que os filhos da luz. É difícil olhar para esse texto e não ficar, encasquetado com isso que Jesus está ensinando. E a gente vai ler o texto de Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 14. Lucas 16, do 1 ao 14. Disse Jesus também aos seus discípulos. É interessante você frisar isso aqui. Disse a quem? Aos seus discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Por que eu estou pedindo para você ler isso? Não, vamos avançar, vamos ler e depois eu te digo. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao teu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, diligentemente, sabiamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornais fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizaram. Espírito Santo, nos dá graça,
nos instrua, nos revela a Tua palavra, que a gente saia daqui com o nosso coração, sabe, cheio de alegria, porque entendemos aquilo que o Senhor deixou para nós como instrução para a vida, como base para a condução das nossas casas, como base para a condução de tudo aquilo que o Senhor nos entregou como dádiva, como benefício. Aleluia, em nome de Jesus. Diga comigo, primeiro encontro, riqueza. Diga todo mundo, primeiro encontro, riqueza. Segundo encontro, dinheiro. Terceiro encontro, administração. Então diga comigo, riqueza, dinheiro, administração. Beleza, olha só. Olha como é confuso esse texto. Olha como é complicado, sabe? Sei lá, parece que Deus está validando, parece que Jesus está validando algo que não pode ser validado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na parábola, a parábola, embora ela seja uma metáfora, é a utilização de ilustração como ferramenta pedagógica. As parábolas, elas nascem de situações reais, um embate entre Jesus e os fariseus, sempre uma espécie de debate público. Então está tendo um debate público, está tendo um motivo, está tendo uma situação real, Jesus conta uma parábola. Quando a gente encontra a parábola, a gente precisa primeiro, isso aqui é uma base para você conduzir a sua relação com a Bíblia. Quando você encontra uma parábola, primeiro você precisa encontrar o lugar onde aquela parábola nasceu. Se a gente não encontrar o motivo real da construção da parábola, a gente corre o risco de perder o cerne do ensino. Então, onde essa parábola nasceu? Coloca para a gente aqui, é o Lucas que está lá? O Lucas não, Mateus? É a Magali? Magali, coloca para a gente Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Estamos juntos aqui, amém? Então, sempre que você encontra uma parábola, se você gosta de anotar, anota isso. Sempre que você encontra uma parábola, você precisa encontrar o lugar e um motivo. Porque sempre que Jesus conta uma parábola, ele conta numa espécie de debate público. Tem muita gente escutando, então Jesus está contando uma parábola para responder aquela situação. Existe um motivo. E quando você lê aleatoriamente, sem se atentar ao motivo, você perde o recado que Jesus está dando. Está claro isso? Quando essa parábola nasce? Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Olha, a parábola de Lucas, capítulo 15, as parábolas de Lucas, capítulo 15 e Lucas, capítulo 16, são 5 parábolas. E todas elas servem para responder aos fariseus, está claro isso? Então, parábola é uma metáfora, um ensino contado para rebater uma situação que aconteceu e um debate público. Então, Jesus começa a contar essa parábola nesse debate. Qual é a primeira parábola que ele conta? A ovelha perdida. Então, ele está ali, os publicanos e os pecadores estão confraternizando, naquele ato fraternal ali com Jesus. Eles questionam, eles indagam. Então Jesus conta uma parábola. Ele fala: olha, tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 bem cuidadas, bem protegidas, bem guardadas, mas foi na direção daquela uma ovelha que se perdeu. Qual o recado que Jesus estava dando para os fariseus? Jesus estava dizendo: olha, existe um nível de aceitação por parte de Deus, a conversão e a pregação aos gentios. Depois Jesus conta uma outra parábola. Ele conta a parábola da dracma perdida. E ele diz: olha, algo foi perdido, foi encontrado. Aquela mulher acendeu a luz, diligentemente varreu a sua casa, encontrou a dracma perdida e deu uma festa. Depois, a parábola, certamente uma das mais conhecidas, a parábola do filho pródigo. Ele conta a parábola do filho pródigo e ele diz: olha,
havia um homem rico, próspero, tinha 2 filhos. Um dos filhos o procurou querendo antecipar a sua herança. O pai fez isso. Esse filho dissolutamente gastou tudo. Jesus estava querendo mostrar para os fariseus que o mesmo amor que ele tem para com Israel, para com os judeus, ele tem também para com os gentios, para com aqueles que estavam ali, que eram alvo da sua pregação. Amém, irmãos? Então essas parábolas foram escritas em resposta aos fariseus. Ele estava respondendo à indagação dos fariseus. E ele estava dizendo: olha, esse pai, ele ficou esperando esse filho voltar, enquanto o filho mais velho, não o recebeu. Então Jesus estava falando para os judeus, dizendo: olha, vocês não estão recebendo aqueles que estão perdidos. Há disposição no coração do Pai em recebê-los também. Então a parábola ela vem para responder uma situação real do que estava acontecendo. Agora, interessante é o seguinte: eu gostaria de falar grego para te explicar isso melhor. Lucas capítulo 16, verso 1, volta lá para a gente. Depois Jesus vai contar outras 2 parábolas. Jesus vai contar parábolas de ordem econômica. Depois que ele responde essas de ordem da salvação, da soteriologia, ele responde essas 2 que têm uma conotação de dinheiro, administração, compreensão de valores eternos. E aí Jesus conta essa parábola. Agora, disse Jesus também aos seus, preste atenção então comigo, Jesus estava respondendo e refutando uma indignação dos fariseus, que murmuravam entre si. Mas agora, os discípulos estavam ali, mas o alvo dessas 3 parábolas, eram os fariseus. Só que Jesus se volta para os discípulos, e ele diz: isso é para vocês, agora eu quero ensinar vocês. Mas os fariseus não estavam ouvindo? Estavam presentes, era um debate público. Mas Jesus adiciona, uma intenção na fala. Existe um termo para isso, depois eu escrevo lá no que a gente vai escrever. Mas ele adiciona a fala e ele volta aos discípulos e ele diz: olha, agora eu tenho algo para falar para vocês. E os fariseus continuavam ouvindo. Propositalmente os fariseus estavam ouvindo, porque o versículo 14 vai dizer que Jesus sabia que eles eram o quê? Diga comigo: avarentos. Coloca o versículo 14, só para a gente contextualizar. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Ou seja, Jesus conta 3 parábolas de ordem, salvação, aceitação, redenção, projeto redentivo de Deus, para aqueles os quais eles não achavam dignos de receberem aquela mensagem. E mais, essa disposição de Jesus em fraternizar com eles. Mas agora Jesus volta para os discípulos e ensina em voz alta, propositalmente, porque ele sabia, e todos sabiam, que os fariseus eram avarentos. Essa palavra é uma palavra muito pesada. Avarento, de forma bem resumida, bem popular, bem goianês, é o pão duro, é o mão de vaca. Nós conhecemos uma pessoa lá em Santa Catarina, ela faleceu, mas ela era dona da metade da cidade. E ela morava numa casinha de madeira, com um vestido velho. Ela era nossa vizinha. E ela gostava dos meninos. E eu doido para ela deixar pelo menos uma terra daquela com os meninos. Tinha um terreno de frente à minha casa que era dela. Tentei comprar de tudo que é jeito. Não vendia. Avarento. Avarento é aquele que não gasta por não ter. Não, avarento é aquele que não gasta por medo de não ter mais. O que move o avarento é o medo. Ele ama tanto o dinheiro que ele tem medo de ficar sem ele. E aí Jesus então começa essa parábola contada aos discípulos, mas de forma intencional,
falando à altura dos ouvidos dos fariseus, que eram avarentos. Aí a pergunta que eu faço, e a pergunta que a gente faz para o texto é: o que esse administrador infiel faz é errado, mas Jesus o usa como exemplo. Agora, o que Jesus está fazendo? Pastor, Jesus está validando o jeito brasileiro? Não. Vamos lembrar que esse administrador infiel é chamado por Jesus de quê? Diga comigo: filho das trevas. Diga forte: filho das trevas. Ou seja, a parábola ela tem uma conotação. Deixa eu só dar mais um exemplo. A parábola tem o objetivo de ilustrar um ponto referente a um princípio espiritual, o que significa que a história criada, preste atenção nisso, a história criada não corresponde em seu todo a esse ponto espiritual. Ou seja, ele quer responder uma coisa, mas todo o enredo não corresponde muitas vezes a esse ponto. Jesus quer só responder uma questão. Deixa eu ser mais claro ainda. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Quando a parábola do bom samaritano surge? Quando um homem chega em Jesus e o indaga acerca da vida eterna. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde a ele: você conhece os mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o doutor da lei, querendo questioná-lo ou querendo justificar, diz o quê? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Qual era o objetivo de Jesus? A parábola do samaritano, ela parte de uma pergunta: quem é o meu próximo? O objetivo de Jesus é responder esse único ponto: quem é o meu próximo? Vai haver tantas ilustrações, que o azeite representa isso, que o vinho representa aquilo, que a hospedaria representa aquilo outro, mas isso, sabe, essa não era a intenção de Jesus, muito provavelmente não. Eu não posso criar uma alegoria dentro de outra. Eu preciso considerar que esses pontos são contingências da história. Então, pastor, o que o senhor quer fazer? Eu quero te fazer olhar para a próxima parábola na sua relação com a Bíblia e entender que existe algo a ser respondido, e a gente não pode olhar para isso de forma fabulosa. Ah, mas o vinho representa isso, o azeite, você está rindo, a gente já viu muito isso, né? A hospedaria representa aquilo. Era a intenção de Jesus em produzir mais símbolos dentro da parábola? Não, a intenção de Jesus, pedagogicamente, era responder a pergunta: quem é o meu próximo? Então, a parábola responde. Os elementos da parábola, eles são, sabe, eles são secundários. O que é mais importante é a resposta de Jesus. Então, na parábola do administrador infiel, que é difícil, o que a gente tem que entender? Para a gente entender que os filhos das trevas são mais hábeis, a gente precisa entender o motivo pelo qual Jesus estava contando essa parábola e nos atentar para a resposta dada por Jesus, e isso vai fazer sentido para a sua fé. No contexto, claramente, essa parábola atesta contra os fariseus. Mateus vai falar da avareza dos fariseus. O versículo 14, ele fala da avareza dos fariseus. Mateus, se eu não me engano, 23 ou 25, Mateus 23, vai falar da avareza dos fariseus. Eles entenderam que a parábola era contra eles. Em que sentido a parábola do administrador infiel denuncia a avareza dos fariseus? O administrador infiel foi capaz de abrir mão do direito em nome de um bom acordo. Um avarento jamais vai ser capaz de fazer um bom acordo. Pessoas que são extremamente ruins de negociar com ela. Quem conhece gente assim? Não tem negócio com ela. Por quê? Porque sempre o favorecido no negócio é ela. Ela não abre mão do direito em prol de um bom acordo. Então Jesus está falando, e aqui a gente está falando de administração na perspectiva bíblica. Jesus está falando: olha, esse cara era infiel, ele é um filho das trevas, mas a habilidade dele é a disposição de abrir mão de uma vantagem em prol de um bom acordo.
Procurou alguém que devia 100 mil. Falou, dá 70. Escreve aí. Põe 70 aí. Procurou outro que devia outros 100 mil. Falou, escreve aí 65. E há várias vertentes para interpretar esse texto. Talvez ele teria uma parte nisso, enfim. Há várias falas a respeito disso. Mas o que vale lembrar é o que Jesus está ensinando, o que Jesus está respondendo. Quem administra bem? Aquele que tem capacidade, sabe, de sucumbir seus direitos para fazer um bom acordo, para resgatar aquilo que possivelmente esteja perdido. Estamos juntos? Ele estava abrindo mão do que lhe era de direito para resolver o problema. Jesus estava dizendo que a avareza deles, a avareza de vocês, impossibilita eles de fazerem bons negócios. Vocês não vão conseguir fazer bom negócio nunca. Vocês são avarentos. Ninguém quer negociar com vocês, irmãos. Eu conheço gente que ninguém quer trabalhar para eles. Ninguém quer prestar serviço para eles. As pessoas não têm prazer de trabalhar para eles. Jesus está falando para os discípulos, dizendo, olha, sabe os fariseus? Eles nunca vão conseguir fazer bons negócios. Embora o administrador infiel era desonesto, ele não era avarento. A característica dele está traçada no texto. Mas como Jesus queria responder à avareza, amém, irmãos? Ele está dizendo, embora infiel, não era avarento. E Jesus está dizendo que a avareza era mais problema do que a infidelidade daquele homem. Deus não está ensinando o jeito brasileiro. Ele está ensinando que é melhor perder do que não herdar. Ele está ensinando que é melhor sucumbir muitas vezes o direito para você poder resolver uma situação. O patrão entendeu que esse administrador era útil. O próprio chefe. Ele entendeu que era útil, porque ele diminuiu as consequências do dano. Ele entendeu, o patrão olhou e falou, é melhor ter 70% do que 100% de nada. Estamos juntos aqui, irmãos? Sabe, ele criou um crédito pessoal para com aqueles que deviam o patrão. Preste atenção, olha o que esse homem faz. Ele resolve primeiro uma situação do crédito, da dívida. Aquele dinheiro que provavelmente estava perdido na perspectiva do patrão. Ele, avaliando a sua própria vida, disse, olha, eu não sei trabalhar no campo. Eu não vou pedir. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver uma situação, abrindo mão do direito, para resolver uma situação que provavelmente está perdida. Então quanto é que você deve? 100 mil, paga 70. Ou quanto é que você deve? 100 mil, paga 65. Ele resolveu uma situação para o patrão. O patrão, olhando para ele, falou, ele é útil. Embora infiel, ele diminui o dano. E calculando o dano, ele entendeu que ele era mais útil do que inútil. A outra coisa que esse cara faz, e aqui começa a nossa jornada nesse texto. Ele abre um crédito pessoal com aqueles os quais ele diminuiu a dívida, sim ou não? Então o que ele fez? Ele fez duas coisas. Primeiro, ele diminuiu o dano, resolveu o problema do patrão. E a outra coisa, ele granjeou amigo. Ele criou um crédito pessoal para ele, com aqueles que deviam. Gerou lucro ao seu patrão, que talvez já tinha até dado aquelas contas por perdido. E ele gerou um crédito com aqueles os quais ele perdoou. Ele, pelo menos na sua relatividade, ele criou lucro ao patrão e um crédito pessoal com os outros. Jesus disse aos seus discípulos, sabe, era ouvido pelos publicanos e fariseus, das riquezas de origem iníqua, vocês precisam produzir coisas que sejam mais valiosas do que a riqueza em si. E aqueles homens compreenderam isso. Vamos avançar. Jesus disse que as riquezas que circulam no planeta, boa parte delas, ou quase todas elas, tem a origem na iniquidade.
Como assim, pastor? A gente vê um acúmulo na mão de poucos, sim ou não? Muito dinheiro na mão de pouca gente, e a pobreza na mão de muita gente, ou na mão de quase todos. Mesmo que na minha mão, na sua mão, o dinheiro não seja de origem iníqua, ele não seja, sabe, uma forma de financiar a iniquidade, mas para ele chegar até a sua mão, estamos juntos, irmãos? Só Deus sabe a viagem que aquele dinheiro fez, que esse dinheiro fez, sabe? E por melhor que seja a forma como você aplique esse dinheiro, é quase impossível que essa riqueza ela não tenha transitado em caminhos de sangue. É quase impossível que o dinheiro do mundo que chegou na sua mão não tenha transitado, sabe, por apropriação indevida, por abuso, por escravidão, por traição. Estamos juntos, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: os dinheiros desse mundo, inevitavelmente eles vão circular por vias de iniquidade. Até esse dinheiro chegar na sua mão, só Deus sabe o caminho que ele fez. E provavelmente ele passou por alguns caminhos de sangue, de apropriação indevida, de escravidão, de passar por cima de alguém, de atropelar alguns valores morais e éticos. Jesus está dizendo: esse dinheiro, por mais santificada seja a forma como você usa, mas todo o dinheiro do mundo tem origem na iniquidade. Deus não inventou o dinheiro. O que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Ele está atribuindo o dinheiro a algo que não pode ser usado. Não, pelo contrário, ele está só trazendo luz. Ele está dizendo: todo o dinheiro do mundo tem origem na iniquidade, mas existe um jeito de usar esse dinheiro. E por mais antagônico que seja isso, é um filho das trevas que nos ensina um jeito de usar dinheiro, um jeito de administrar esse dinheiro. Aí Jesus começa. Primeiro, ele minimiza os danos, ele traz lucro para um e ganha crédito com outros. Jesus disse: mesmo sabendo que o dinheiro tem esse lugar como origem, usem o dinheiro como esse homem usou. O que Jesus estava respondendo? Uma questão da avareza, do medo de não ter, da incapacidade de se relacionar, da incapacidade de produzir, sabe, valores que transcendem ao dinheiro, não podendo curar o que tinha feito. Aquele administrador, ele ia ser mandado embora. Ele não podia curar o que ele havia feito, ele não podia curar, sabe, a consequência do seu erro. Mas o que ele fez? Ele fez amigos. Jesus está dizendo aos discípulos, ele está dizendo, para que ele usou esse dinheiro? Para financiar a amizade, para produzir crédito, para gerar possibilidades, para gerar caminhos de refúgio, caso esse dinheiro lhe falte. Dinheiro é bom demais, mas na perspectiva de Jesus, ele tem uma finalidade que é muito maior do que aquela que o mundo ensina. Na perspectiva de Jesus, administrar dinheiro é produzir um crédito que é muito maior do que o crédito que o banco te dá. E ele está dizendo: olha, vocês que são da luz, que são carregados de uma perspectiva de eternidade, administram mais mal a partir desse princípio do que aqueles que estão construindo casas na areia. Vocês têm uma gestão que é muito menos inteligente do que a gestão desse homem que é infiel. Vocês trilham o caminho da avareza, ao invés de trilhar o caminho de alguém, sabe, que está produzindo coisas que são insignificantes. Então, se vocês não compreendem uma gestão com aquilo que tem a origem na iniquidade e que é passageiro, como que vocês querem as riquezas eternas? Como é que vocês querem
coisas que não podem ser explicadas, coisas que são intangíveis. Se você se afoga com a torneira, como é que você quer nadar no oceano? Se um trabalho rouba você daquilo que Deus prometeu e te garantiu como jornada, como é que você quer que Deus te dê uma empresa? Você acha que Deus é doido? Se você não consegue ser fiel naquilo que na perspectiva de Deus é pouco, esse dinheiro trilhou e andou em tantos caminhos para chegar até a tua mão. Não importa se você tem uma chácara, uma fazenda, 200 empresas. Qual foi o dinheiro, qual foi o caminho que esse dinheiro trilhou? Mas na sua mão ele ganha sentido. Na sua mão ele ganha propósito. Na sua mão ele vira soldado. Na sua mão ele vira agente para produzir créditos que são superiores a todos os créditos que os bancos podem te dar. Jesus está usando um cara infiel para nos dizer: existe um jeito de usar dinheiro, existe uma forma de usar dinheiro, existe um propósito dado ao dinheiro, e consequentemente isso vai fazer com que você seja alvo de valores superiores, valores eternos. Irmão, você só tem uma torneira. Ah, pastor, estou prosperando. Isso é só uma torneira diante do oceano que Deus tem para te entregar. Jesus estava respondendo a homens que eram extremamente avarentos, que ridicularizavam. E eu oro para que o seu olhar para mim não seja um olhar de ridicularização, porque eu não estou inventando esse texto, eu só estou repetindo o Evangelho. E se você ridiculariza essa proposta, é a proposta de Jesus, e talvez o seu coração esteja adoecido pela avareza. Talvez o que te move não é nem só a vontade de ter, é o medo de não ter. Você é avarento. Se você quer entender o que é riqueza na perspectiva da Bíblia, se você quer entender o que é dinheiro, e se você quer aprender a ganhar dinheiro não com os mestres da ganância, não com aqueles que santificam a inveja, não com aqueles que santificam a arrogância, como a gente disse no nosso encontro passado, nesse mundo de hoje, algumas pessoas dizem que a ambição é algo válido, e você tem que canalizar ela para o lugar certo. O que alguns estão dizendo, que a inveja é extremamente promissora, porque ela produz um estímulo em você. Se você não tivesse inveja, você não seria estimulado a produzir tal resultado. Só que tem uma coisa, irmão: nada que começa na carne termina em Deus. O que começa em Deus termina em Deus. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A obra que ele começa, ele completa. Jesus está dizendo: olha, usem o dinheiro como esse homem. Sabe, nós não podemos. Ele não podia curar, ele não podia remendar o que ele tinha feito. Então o que ele fez? Ele minimizou o dano e gerou amigos, criou crédito, abriu possibilidades. Porque um dia, quando as coisas não estiverem tão legais, eu vou poder recorrer a essas pessoas. Eu vou poder procurar essas pessoas as quais... Quem já pagou uma conta alta aqui? Alta. Eu paguei agora, terminei de pagar a 20ª parcela de 250 cadeiras. Estou pagando umas outras altas também. Irmão, ou satisfação boa depois que você paga uma conta alta. Fala sério, é verdade ou não? Você fala: paguei. Olha para quem está do seu lado e fala: quitei. Coisa boa é quitar um negócio. Então imagina, irmão, essa satisfação que você tem de quitar algo, foi a satisfação que aquele homem infiel, filho das trevas, foi essa satisfação e esse contentamento que ele produziu no coração dos outros. E de forma diligente, ele disse: opa, quando tudo der errado, eu procuro essas pessoas. Quando tudo der errado, eu tenho para onde recorrer. Todo o dinheiro transita em algum momento uma viagem apodrecida. Todo o dinheiro. O dólar, o euro, todo o dinheiro. O ien, todo o dinheiro. O Bitcoin,
não sei que lá coin. Todo o dinheiro vai transitar em algum momento uma viagem apodrecida, mas usem esse dinheiro que chegou às mãos de vocês para fazerem amigos, para granjearem amigos. Faça uma administração pautada nessa que Jesus está ensinando, para aliviar cargas, para socorrer pessoas que estão em aflição, para lidar com as dores do mundo. Deus está te dando dinheiro, beleza, usa esse dinheiro para fazer coisas que vão muito além de um modelo administrativo terreno. Granjeie amigos com as riquezas da injustiça, faça com que o seu dinheiro gere outros discípulos para Jesus, produza resultados para o reino de Deus, porque isso vai fazer com que você entre na rota da revelação de valores muito superiores. Esse dinheiro tem um sentido horroroso. Teve um dia que eu estava lá em Morumbala e eu estava com um monte de dinheiro assim na mesa, moeda de tudo que é lugar, e eu olhei para aquele dinheiro, mano, dólar, real, metical, euro, dinheiro rentes da África do Sul. Irmão, tinha dinheiro assim para caramba. E eu fiquei imaginando, irmãos, o dinheiro, o caminho que aquele dinheiro andou para chegar ali onde ele estava, em cima daquela mesa. Nós gastamos nessa viagem, sei lá, uns 100 mil reais. E era complicado porque eu tinha que ficar indo lá sacar todo dia, porque só pode mandar 10 mil reais via Western Union. E eu tinha muita coisa para fazer lá nos meninos. E eu até fiz um vídeo disso. Eu botei todo aquele dinheiro em cima da mesa, fiquei olhando para ele e fiquei imaginando. Falei, cara, imagina o dinheiro que esse Rentes aqui não caminhou. Ele já passou na mão da prostituição, já passou na mão do abuso, já passou na mão do corrupto. Imagina esse dólar aqui. Talvez esse dinheiro veio lá de Las Vegas, financiou adultério, financiou fornicação, financiou tanta coisa. E esse real aqui? Esse real talvez passou no tráfico, passou em tantos outros lugares. O dinheiro que vai para o seu comércio veio de algum lugar. E eu fiquei olhando para o outro dinheiro, para outra moeda que tinha. Eu fiquei pensando, imagina de onde esse outro dinheiro aqui veio. E fiquei imaginando a trilha que cada um desses dinheiros, os dinheiros do mundo, todos eles, têm origem iníqua. Eles vieram de algum lugar. Mas quando eles chegaram ali, eles viraram cimento, tijolo, telhado, para cobrir casa de obreiro, para furar um poço. E as viúvas que andavam 10, 12 quilômetros para buscar água, agora tem água do lado da casa dela, agora pode servir os seus netos, pode servir sua família. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, esse dinheiro de origem iníqua, quando ele chegar na mão de vocês, ele precisa ganhar um propósito eterno, porque quando tudo isso te faltar, são esses novos discípulos que vão te receber nos tabernáculos eternos. Se o seu dinheiro ele não serve também o Deus que você diz servir, então talvez você é avarento. E eu não estou falando, irmão, de você dar dinheiro aqui na caixa. Eu estou falando da sua sensibilidade para perceber as dores do mundo. Esse administrador infiel percebeu. Tem alguém que precisa receber, tem alguém que está devendo, desculpa. Eu vou entrar nesse meio, eu vou diligentemente produzir solução, empreender solução para esses problemas, porque quando tudo me faltar, essas pessoas vão me receber. Sabe, a quem o seu dinheiro serve? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual pobreza a sua riqueza supre? Deixa eu perguntar de novo. Que tipo de pobreza a sua riqueza supre? Porque quando a gente fala de prosperidade, parece que a gente quer produzir algo mais no campo do desencargo de consciência, e não do senso de missão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você quer dinheiro? Deus vai te dar muito em nome de Jesus. Mas Jesus não vai dar um oceano para quem se afoga com a torneira. Jesus não vai dar uma empresa para quem se perde com um bom trabalho. Você está se afogando nesse bom trabalho, é porque agora eu estou ganhando 20 mil reais. Está se afogando.
Jesus gostaria de colocar milhões na sua mão. Pouca gente recebe, né? Jesus tem interesse, olha para mim. Deus tem interesse de colocar milhões e milhares de reais na sua mão, de fazer a sua empresa faturar mais do que todas, de fazer os seus negócios voarem mais do que todos. Mas Jesus não é doido. Se você é infiel no pouco, como é que Ele pode te colocar sobre o muito? Ele está respondendo à avareza. Há pessoas que vivem a vida com medo de ficar sem. Tem gente sendo dominada, regida pelo medo de perder. Ah, porque tem crise. É porque nós temos que economizar. Ah, nós temos que guardar. Aí ele para de viver a vida, ele oprime todo mundo ao redor dele. Porque é avarento. Quando tudo estava ruim, quando esse homem estava vivendo uma situação adversa, sabe o que ele falou? Eu vou produzir valores eternos, valores reais, valores que transcendem ao dinheiro. Aí Jesus olha para ele e diz: esse homem, por mais infiel que seja, por mais nas trevas que estejam, ele conseguiu ter uma compreensão da luz, muito mais do que aqueles que são de fato filhos da luz. Quando a coisa aperta, você para de ser generoso. Quando a coisa aperta, você para de contribuir com aqueles que você sempre contribuiu. Quando a coisa aperta, você não olha mais para a dor do outro com o mesmo olhar. Sabe, eu oro de verdade para que isso faça sentido, porque essas palavras, elas não são minhas. O que eu estou falando aqui não é uma palavra minha, é Bíblia. Use o dinheiro para aliviar as cargas, porque já já você encontra o benefício da sua ajuda. Jesus está dizendo: use o dinheiro, já vamos terminando, tendo como perspectiva a eternidade. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Se você não consegue se relacionar com aquilo que tem a origem iníqua, que são os dinheiros, as moedas do mundo, se vocês não são fiéis no trato do dinheiro imediato, do dinheiro de agora, do salário que você recebe, transformando a origem dele, dando outro sentido quando ele chega nas suas mãos, se vocês não conseguem fazer isso com dinheiro, isso te limita a receber toda a riqueza que venha dos céus. Irmãos, o céu é mais rico que a terra. Olha para quem está do seu lado e fala: o céu é mais rico que a terra. Olha para ele e diz: tem mais dinheiro no céu do que na terra. Tem mais recurso no céu. Eu oro para alguém acreditar nisso aqui hoje. O problema é que a gente está nessa jornada avarenta, farisaica. O problema é que o nosso olhar não é o mesmo olhar proposto pelo texto. A gente quer granjear aqui. A gente quer usar o dinheiro, sabe? Pastor, você está falando para eu não ter cautela, para eu ser um Papai Noel na rua, assim, jogando para tudo que é lado? Não, eu estou dizendo para você ser diligente. Eu estou dizendo para você perceber, para você ser sensível. Eu estou dizendo para você dar outro sentido para o dinheiro que você ganha. Não importa se o seu patrão, sabe, se o seu patrão é desonesto, se o dinheiro que pagam a você é de alguém, sabe, que faz coisas que às vezes você fica duvidando, mas você precisa trabalhar lá. Deixa eu te falar uma coisa: você vai prosperar mais do que ele com o pouco que você ganha. Você vai ser muito mais próspero do que ele. Você vai ser muito mais bem sucedido do que ele. Porque na sua mão o dinheiro ganha outro sentido. Porque você se torna alvo de um lugar que tem muito mais recursos do que a terra, o céu. Mas Jesus está dizendo: vocês se afogam com torneira. Eu não posso dar o oceano para vocês. Eu não posso. Vocês se perdem num trabalho. Meu desejo era te dar uma empresa. Meu desejo era tornar você tão próspero, você não ia nem conseguir contar, calcular o que você tem. Irmãos, Deus não tem problema de nos enriquecer. Olha para mim, olha para mim. Deus não tem problema de enriquecer um homem e uma mulher, Jéssica.
Pelo contrário, essa é a intenção de Deus. Você é filho dele. Ele é olha para mim, gente. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele não tem problema. Qual é o problema? O problema é a minha administração. O problema é a minha infidelidade àquilo que tem origem iníqua. O problema é eu não compreender que existe uma dinâmica eterna que é mais poderosa do que a dinâmica do céu. O problema é o meu medo de perder. O problema é que quando Eliseu vai na minha casa, eu não obedeço o que Eliseu diz. Eliseu chega na casa de uma viúva, fala: o que você tem aí? Não tem nada. Vou fazer um pão, um bolo para mim e para meu filho, vou comer e vou morrer. Aí Eliseu chega e fala o quê? Faz para mim primeiro. Acha esse texto, pede para ele colocar lá, por favor. Faz para mim primeiro. Irmãos, eu sempre achei que Eliseu foi um idiota. Eu disse: como é que pode um profeta ser tão insensível a uma viúva que vai comer e morrer? Coitadinha dessa viúva. Mas é justamente esse sentimento de pena que Eliseu queria tirar dela. Olha para mim, está ganhando pouco, irmão, está apertado, as coisas estão ruins para você financeiramente. Deus não tem pena de você. Deus está esperando a sua fidelidade nesse pouco para colocar você sobre o muito, para abrir as janelas do céu sobre a sua vida e estender sobre a sua vida coisas que você nem vai conseguir contar. Deus não tem pena de você. Deus não tem pena de mim. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: é esse mesmo? Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comelemos, vamos comer e morreremos. Elias lhe diz: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Jesus conta essa parábola para os discípulos. Para os discípulos. Até então ele estava respondendo aos fariseus, mas quando ele conta essa parábola, ele conta aos discípulos. Eu quero crer que você não é um fariseu, que você é um discípulo. E para um discípulo, Jesus disse: olha, está vendo esse homem? Ele não é um padrão moral que vocês vão seguir. Ele não é um exemplo em nada, no sentido de caráter. Mas a forma como ele usou o dinheiro, se vocês usarem o dinheiro dessa maneira, se vocês usarem o dinheiro para granjear amigos, se vocês usarem para resolver problemas, se vocês usarem o dinheiro com a mesma diligência que esse homem usou, esse homem, ele colheu benefícios terrenos. Vocês vão colher o oceano todo para vocês. Vocês vão parar de se afogar com torneira. Vocês vão parar de ter medo das notícias, de tudo que rege o mundo, porque esse dinheiro tem origem iníqua. Vocês não. Vocês são filhos do Deus que mede o céu com a palma das mãos. E esse seu Deus que está no céu, Ele mora num lugar que é muito mais rico do que a terra. Olha para quem está do seu lado e diga de novo: o céu é mais rico que a terra, irmão.
Aqui as pessoas se matam por ouro, lá no céu ouro é asfalto. Você vai pisar. Você acha que Deus vai abrir uma porta para você? Se Ele abrir essa porta, Ele vai te perder. Você não vai conseguir manter a sua fidelidade. Essa dificuldade que você vive, esses trancos e barrancos que você está vivendo lá na sua empresa, eles servem para treinar você. Quando você for sensível às coisas eternas, Deus vai confiar o que é seu. E Ele não tem problema de fazer isso. Deus não tem problema de nos dar recurso, irmãos. Deus não tem problema de nos dar dinheiro, Camila. Não tem. Deus é seu pai, Ele não é seu chefe. Deus não está esperando você fazer tudo certo para te dar alguma coisa. Já é seu, é sua herança. Deus está esperando o seu coração estar devidamente treinado. Pastor, o que eu faço nessa dificuldade, nesse pouquinho que eu tenho? Seja fiel, faça exatamente o que essa mulher fez, obedeça a ordem de Deus, obedeça aquilo que Deus está te mandando fazer, seja generoso, granjeie amigos, usa o dinheiro para a glória de Deus, e certamente Deus vai abrir os lagares da sua empresa, vai abrir as portas do céu sobre a sua casa. Não administre pelo medo. Não deixe a avareza conduzir a sua administração. Não deixe o medo de perder conduzir e guiar a maneira como você lida com as suas finanças. Seja fiel no pouco. Pastor, mas Deus está dando muito. É pouco ainda. Se Deus te deu 5 talentos, olha para mim. Pastor, 5 talentos. Deus olha para você e sabe que você consegue administrar 10. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, ou projetamos, ou imaginamos. Eu acredito que tem gente aqui nessa noite que vai enriquecer, porque vai aplicar esses princípios. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu estou falando para gente que vai enriquecer. Que eu estou falando para a gente que vai viver um nível de fidelidade tão poderoso, e que vai ser provisão para tanta gente. Recebe isso no seu coração, e que vai ser provisão para tanta gente, que vai ser socorro para tanta gente, que vai fazer tantos outros discípulos de Jesus com o dinheiro que Deus colocar na sua mão, que você vai colher os benefícios eternos por isso. Você não vai se contentar com a torneira. Você sabe que o seu Deus toma os oceanos na palma da mão como uma concha. Dinheiro é a única coisa que tem equivalência de Deus. Não se devote avarentemente ao dinheiro. Jesus fecha esse assunto com os fariseus. Esse administrador, para a gente terminar mesmo, é filho das trevas. Ou seja, ele não é modelo. Ele aprendeu um jeito inteligente de usar o dinheiro, mas ele não é modelo. Como eu disse, a parábola, ela surge de uma situação. Ele é um debate, ele é uma resposta a uma situação. E aqui Jesus está respondendo à avareza dos fariseus. Então preste atenção, Jesus não está nos oferecendo um modelo de infidelidade como padrão a ser seguido. Jesus está só nos dizendo aos discípulos, propositalmente, os fariseus estão ouvindo. Esse homem aprendeu um jeito inteligente de usar dinheiro. E vocês que têm a luz, muitas vezes usam o dinheiro de forma burra. Vocês estão com medo de perder. Vocês estão com medo de ficar sem. Vocês estão se submetendo a tanta coisa. Estão sucumbindo à fé de vocês. Jesus estava repreendendo os fariseus, mas aqui ele trata como público principal os discípulos. Terminando com a frase de John Wesley: cristãos devem usar tudo o que for possível com diligência em seu chamado. John Wesley era um homem que vivia, sabe, com pouco daquilo que rentabilizava, mas vivia de forma muito próspera. Muito próspera. Os filhos das trevas, não vai dar tempo, mas eu poderia te dar exemplos aqui de quanto o Bill Gates investe para levar água mundo afora, e como a riqueza dele não acaba. Por quê? Porque quando você for fiel e entender que responder dores e resolver problemas e ressignificar a vida de pessoas com dinheiro
é o maior investimento que pode ser feito e a maior forma administrativa na perspectiva da eternidade. Dinheiro nunca vai te faltar. O uso do dinheiro para que outros discípulos sejam feitos a partir dele. Todo apego desordenado ao dinheiro é desperdício de posse. Todo apego desordenado ao dinheiro, Jesus olha como uma espécie de desperdício. Fala, esse homem está desperdiçando esse dinheiro. Se vocês não sabem ser fiéis a esses dinheiros que têm origem na iniquidade, como eu naquele dia, naquela mesa, olhando para todo aquele dinheiro, imaginando que aquele dólar pode ter vindo de Las Vegas, pode ter vindo do suborno, pode ter vindo da corrupção. O dinheiro que usam para comprar o travesseiro da Renata Tecidos, o lençol da Renata Tecidos, às vezes é o dinheiro do motel, do adultério, o dinheiro que é usado para comprar o pão, a padaria. Às vezes é alguém que está comprando um café da manhã para uma segunda família que ele tem. Vocês estão aqui comigo? Dinheiro tem origem na iniquidade, mas quando ele chega na sua mão, não. Quando ele chega na sua mão, o dinheiro que chega na sua mão vira um agente de justiça. O dinheiro que chega na sua mão, ele promove a economia do reino de Deus. O dinheiro que chega na sua mão, ele chega para glorificar o nome de Jesus. O dinheiro que chega na sua mão, ele chega para resolver angústias, dores, problemas do mundo. E Deus só entregou esse dinheiro para a sua mão porque Ele está interessado em entregar mais dinheiro na sua mão, para você lidar com mais problemas, com mais aflitos, com mais dores, com mais choro. Se você for fiel no pouco, ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu, Ele vai te colocar sobre muito. Mas não é muito como a gente acha, não. É muito, 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 muito. A NASA descobriu uma estrela. No núcleo de uma estrela tem 10 quinquilhões de diamantes. No núcleo de uma estrela tem 10 quinquilhões de diamantes. Isso é dinheiro para comprar uns 10 mundos já mobiliados. No núcleo, na menor partícula de uma estrela, a Bíblia diz que Deus chama cada uma das bilhões e zilhões de estrelas pelo nome. A NASA vai tentar pegar essa estrela, mas não vai conseguir nunca, porque isso é herança prometida a nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei as estrelas do céu. O céu tem mais dinheiro que a terra. Se vocês não conseguem ser fiéis nas riquezas de origem iníqua, como eu vou poder confiar as estrelas do céu para você? Como eu vou confiar os oceanos nas suas mãos? Como eu vou usar você como um canal de bênção para o mundo? Deus tem interesse em enriquecer o seu povo. Deus é o maior interessado em enriquecer você. Desde que você compreenda uma administração pautada no modelo que Ele oferece. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Administre essas riquezas de origem iníqua, granjeando amigos, fazendo outros amigos de Jesus, gerando outros discípulos para Jesus. Vai ser socorro para o órfão e para a viúva. Vai ser socorro das pessoas. Vai investir naquilo que Deus está investindo. Vai acreditar num plano eterno. Não deixa seus traumas, não deixa suas experiências horrorosas com a religião roubarem você de práticas essenciais. Seja misericordioso, seja generoso, seja provisão de quem não tem. Sabe qual foi um dia que eu me senti próspero? Vamos adorar Jesus.
Nós servíamos marmitas numa comunidade, no bairro Maruí. E um belo dia, choveu muito, muito. Itajaí, enchente, maré alta. Era um bairro de invasão. E lá tinha uma viúva chamada Dona Magda. 5 filhos. Marido tinha abandonado ela. Um dos filhos estava com problema na medula. E era um barraco de favela bem pequeno. Olha para mim. Ele andava com a cadeira de roda dentro da casa. Casa muito pequenininha. E toda quinta-feira, nessa quinta-feira como choveu, as mulheres ficaram lá na base, a Josi e as irmãs, fizeram a comida, colocaram na marmita, a gente saiu para distribuir, mesmo na chuva, com capa de chuva, bota plástica. E a gente foi lá, e eu passava toda quinta-feira sozinho, e deixava lá as marmitas da família dela. Uma vez por mês, a gente levava uma cesta básica, uma compra para ela. Nesse dia, como estava só os homens, eu reuni todos os homens, e falei, gente, a gente leva marmita para a Dona Magda, uma senhora, uma irmã, congrega em uma outra denominação aqui próxima, onde ela consegue estar, era longe. Vamos passar lá todo mundo junto, vamos deixar as ofertas, queria que vocês conhecessem. Tinha de tudo lá, tinha empresário, tinha profissional, tinha tudo, servente, pedreira, dono da construtora. Nós estávamos lá uns 14 irmãos. Eu disse, mas antes da gente ir, eu queria levantar uma oferta para a Dona Magda. Vocês me ajudam? Me ajudam, pastor, vamos embora. Um deu 20, outro deu 50, outro deu 100, outro deu 5, outro deu 2. Igreja. Aquilo tudo se misturou, eram uns 300 e poucos reais. Peguei aquele dinheiro, pus no bolso. Chegamos na casa da Dona Magda, todo mundo. Dona Magda veio lá do fundo, como quem vem lá da porta. Barraco de favela, você passa dentro de 3 casas para chegar numa casa. E ela veio lá do fundo. E ela veio com a cabeça baixa, a senhora bem gordinha assim. E ela veio com a cabeça baixa, chegou, e ela era falante, alegre. E eu, sanguíneo pra caramba, até os cachorros me conheciam naquele bairro. E aí, os filhos me abraçando, me beijando, tal, pastor, 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 aquela coisa toda. E a Dona Magda só chorava, e não era um comportamento normal. E eu abracei ela, dei um beijo, falei, Dona Magda, trouxemos umas marmitas, queria entrar um pouquinho. E ela só chamou, não falou nada. E a gente entrou para dentro da casa dela. Quando a gente entrou, tinha uma caixa de leite vazia em cima da mesa. Eu tirei o dinheiro, falei, Dona Magda, fizemos uma oferta aqui, trouxe o dinheiro aqui. Botei embaixo da caixa de leite. E ela chorava, irmão, aquela lágrima pesada correndo no rosto dela. E era rápida a visita, era tarde já, eram umas 10 horas. Eu disse, vamos fazer uma oração, vamos embora. E a gente se reuniu, esprememos lá na sala com cozinha, tudo junto, na casa dela. Pegamos na mão do outro e oramos. E oramos e tal, abençoamos a casa dela. Quando nós levantamos, abrimos os olhos assim, ela desatou o nó da garganta, passou a mão no rosto e falou com uma voz forte e firme. Ela disse, pastor, quando vocês buzinaram lá no meu portão, eu tinha acabado de desdobrar o meu joelho ali daquele canto. E eu estava pedindo para Deus me dar a condição de dar comida para os meus filhos amanhã. Eu sabia que vocês iam trazer a marmita, mas amanhã eu não tinha o que dar para eles. Eu queria dar leite para os meus filhos, foi isso que eu pedi. E eu misturei o resto do leite que eu tinha com fubá e dei um pouquinho para cada um. E certamente ficou sem comer. Mas quando eu desdobrei o meu joelho, vocês bateram palma lá no meu portão. Eu não sei para que você quer dinheiro, irmão, mas eu quero muito dinheiro para achar muitas Donas Magdas por aí e ser provisão para elas. Eu não sei por que você pede dinheiro, mas eu queria poder ser fonte de socorro para a gente que está gemendo pela igreja. E Deus está interessado em dar muito dinheiro para a gente. Depois disso eu passei a socorrer muitas outras Donas Magdas. Passei a ter muito mais dinheiro para socorrer muito mais gente. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Eu falo pouco de mim, mas nós já investimos muito dinheiro na vida dos outros.
O que você comprou para o senhor, pastor? Nada. Até o tênis que eu tenho foi alguém que me deu. Essa foi a vida que eu escolhi, a vida que a gente vive. Talvez você está destinado a viver outra coisa, mas nessa outra coisa que você está vivendo, e desse outro jeito que você está vivendo, olha para mim, se você for fiel, Deus vai te colocar sobre muitas outras coisas, e você vai ter muitas histórias para contar, de gente que você vai socorrer. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis no pouco. Nos ensina, Senhor, a cuidar daquilo que tem a origem na iniquidade, a lidar com o dinheiro desse mundo, com os dinheiros desse mundo, com as moedas desse mundo, com aquilo que passa na nossa mão. Nos ajuda a sermos fiéis. Eu declaro, Senhor, que vai brotar um entendimento no coração e na mente dos seus filhos. E hoje o Senhor está habilitando pessoas nesse lugar para enriquecerem, para lidar com muitos recursos, para ser provisão para muitas outras pessoas. Eu profetizo sobre o seu povo uma medida de recurso, de riqueza, de favor de Deus, de virtude do céu, de um oceano. Pai, eu declaro, Senhor, que os olhos do seu povo vai se abrir para ver o céu como o maior investidor da terra, e todo o recurso da terra tem a origem do céu. Comece a orar ao Senhor, se candidate a Deus, diga a Deus: eis-me aqui, Senhor.